Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, a industrialização no Brasil. Tá ok? Para entendermos sobre a questão da industrialização no Brasil, a gente precisa compreender o seguinte, que a industrialização no Brasil, ela não foi, não aconteceu da mesma forma como aconteceu nos países europeus ou nos países norte-americanos. Pelo contrário, o Brasil, como aconteceu com os países subdesenvolvidos, eles tiveram a sua industrialização tardia, o processo de industrialização tardia. E a gente vai falar aqui agora sobre os principais fatores que contribuíram para que o Brasil tivesse um tardio industrialização. O primeiro que a gente pode falar é sobre os produtos que iriam concorrer com o comércio do reino, ou seja, os países subdesenvolvidos eles foram colonizados por exploração. Logo, a metrópole não tinha interesse de que a colônia se desenvolvesse. Então, eu tenho uma colônia que está crescendo economicamente e todo mundo está vivendo um processo de industrialização. O que a metrópole exploradora puder fazer para evitar com que a colônia, ela crescesse economicamente e criasse produtos que viessem a concorrer com o comércio do reino, eles poderiam fazer. Então, assim foi feito. O máximo que Portugal pôde fazer para atrasar a industrialização brasileira, Portugal fez. A segunda coisa era que não havia interesse da metrópole portuguesa da independência do Brasil. Então, o processo de industrialização meio que poderia assinar uma carta de alforria, ou seja, o Brasil poderia se tornar autossuficiente economicamente e não depender mais dos produtos da coroa portuguesa. Então, a metrópole não queria que a colônia se tornasse independente. Então, é um outro fator que contribuiu para que o processo de industrialização no Brasil demorasse. O outro é a mão de obra. Ou seja, a mão de obra majoritariamente era escrava. Então, o escravo ele não trabalha, o escravo ele não tem domínio sobre a sua própria vida, o escravo não tem poder sobre o seu livre-arbítrio de ir e vir. Ou seja, o escravo era uma mercadoria do senhor feudal, do senhor da colônia. Então, eles não recebiam salário. No momento em que eu estou aumentando a maior produção por meio da Revolução Industrial para poder produzir mais e ter também um maior consumo, no Brasil não haveria consumo, certo? Porque não tinha mercado consumidor. Os trabalhadores daquela época eram escravos, ou seja, eles não tinham posse de um salário, então não era interessante na perspectiva de mercado consumidor. O outro era muito mais lucrativo para a elite agroexportadora permanecer um Brasil altamente agrário do que um Brasil com melhoramentos e desenvolvimento na sua área industrial. Por quê? Porque na industrialização é óbvio que o trabalhador ele tinha direito a um salário, e já o trabalho escravo ele não tem direito a um salário. Então, seria muito mais dispendioso construir fábricas e poderia fazer com essa grande elite, a pequena elite agroexportadora da época, que eram os líderes políticos da época, perderem seu poder econômico, perder suas riquezas. Então, não era lucrativo para a elite agroexportadora o processo de industrialização. Esses foram alguns fatores que contribuíram e existem outros. Vamos focar nesses. Agora eu vou falar sobre os fatores que contribuíram, são antagônicos a este aqui. São fatores que contribuíram para que a Revolução Industrial ela se consolidasse no Brasil. E aí eu tenho um contexto do final do século XIX e início do século XX, que eu tenho um declínio da produção do café. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre a crise de 29, que foi grande responsável pelo desenvolvimento industrial no Brasil. Mas com o declínio do café, existem algumas heranças muito valiosas que a produção cafeira deixou para o Brasil. Uma delas foi o acúmulo de capital. Ou seja,
Dentre as atividades econômicas vivenciadas no Brasil, desde a produção da cana-de-açúcar, mineração, entre outros, um dos que mais trouxe acúmulo de dinheiro, acúmulo de capital para o Brasil foi a produção de café. Então, havia dinheiro no Brasil para poder investir na compra de equipamentos, de máquinas e nas construções das fábricas. Outra coisa, a produção de café era de tão importância e tão expressiva no Brasil que o Brasil se viu na obrigação de investir em infraestrutura. Então, outras heranças deixadas pela produção cafeira foram as rodovias, ferrovias e portos, ou seja, infraestruturas que foram deixadas pela produção cafeira e que foram de grande e de extrema importância para a implementação da industrialização no Brasil, porque a industrialização ela focou muito em São Paulo, primeiramente, depois no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? A produção ela tinha que ser escoada, tanto para exportação quanto para consumo interno. A gente vai entender que na primeira fase era mais focada para o consumo interno. Então, as rodovias, ferrovias e portos ajudaram em muito. Todos esses aqui, ó, todos esses fatores, acúmulo de capital, rodovias, ferrovias e portos, foram heranças deixadas pela atividade cafeeira, e entre outros. Também posso falar que é o fim da escravidão, ou seja, mão de obra assalariada. Agora a gente vai falar um pouco sobre o histórico. Ignore a última, a última linha aí que eu esqueci de botar animação. O histórico da industrialização no Brasil. O Brasil viveu 4 fases. A primeira fase foi desde 1822 a 1930. Essa fase, haviam poucas indústrias no Brasil. Óbvio, o Brasil ainda estava se deixando a agroexportação como principal fonte econômica ou de poder econômico e abrindo leque para outras fontes de economia. Então, nessa primeira fase, o país era altamente agroexportador. A industrialização ela era muito primária, ou seja, era muito focada para abastecimento do mercado interno. Então, era uma industrialização que não havia o emprego de elevada tecnologia, ok? Então, eram bebidas, tecidos, utensílios, produtos que o próprio Brasil consumia. A segunda fase já foi em 1930 até 56. Essa fase teve a ajuda de Getúlio Vargas. A partir de Getúlio Vargas, foi propriamente dita a consolidação da industrialização no Brasil. Por quê? Porque com a crise de 29 nos Estados Unidos, o que aconteceu com o café? O café ele teve declínio. Muitos produtores de café faliram. Então, o dinheiro que era investido para o café começou a ser investido na industrialização. E por que a crise de 29 nos Estados Unidos e também no Brasil favoreceu para que houvesse um desenvolvimento na industrialização? Simples, porque como os Estados Unidos estavam vivendo uma crise econômica muito grande, os Estados Unidos parou de comprar produto de matéria-prima, que era um dos principais fornecedores do Brasil. E também deixou de fornecer produtos industrializados, ou seja, o Brasil perdeu seu principal fornecedor de matéria-prima, comprador de matéria-prima, e perdeu seu principal fornecedor de produtos industrializados. O Brasil se viu numa conjectura de que ele tinha que promover a sua subsistência na questão de produtos industrializados. Foi então que as indústrias já instaladas no Brasil conseguiram ampliar o seu mercado consumidor. Já não tinha tanta concorrência de um produto internacional mais barato e com melhor qualidade, porque lá fora tinha mais tecnologia. Então, o Brasil se viu na eminência de consumir os próprios produtos produzidos no Brasil. Caso não fosse assim, ficaria sem produtos industrializados. Então, a gente sabe que um país não consegue viver sem produtos altamente industrializados. Então, foi de essencial importância
e de valor econômico para o Brasil, pois a industrialização brasileira ela cresceu bastante nesse período. Ainda na segunda fase, de 1930 a 56, tem a intervenção do Estado, ou seja, o Estado começa a vislumbrar dentro das empresas a possibilidade de acúmulo de capital para o Estado. Então foram criadas as indústrias estatais, ou seja, indústrias que eram geridas e eram geridas pelo governo e 100% do lucro ficava com o governo. E basicamente essa indústria ela era focada na indústria de base, ou seja, matéria-prima. A terceira fase foi de 56 a 90. Essa já sim com o maior crescimento industrial no país. Houve também uma diversificação industrial. Aí o Brasil já não estava mais focado em produtos de bens de consumo não duráveis. E aí começou os produtos semiduráveis e alguns duráveis. As empresas estatais começaram a abrir o seu capital recebendo investimentos estrangeiros, então o Brasil começou a receber investimentos de capital internacional. E nesse contexto temos o governo de Juscelino Kubitschek, que ele chegou com um slogan que era 50 em 5. Ele criou planos e metas governamentais, metas a serem alcançadas que fariam o Brasil crescer economicamente, o que equivaleria a um crescimento de 50 anos em apenas 5 anos. Ou seja, desenvolvimento de 50 em 5 anos. E isso aconteceu. O Brasil conheceu o famoso milagre econômico. Isso aconteceu com a internacionalização da economia. A economia já não era mais focada apenas em capital nacional. Começaram a chegar para o Brasil as empresas transnacionais ou as empresas internacionais, as antigas multinacionais. E isso começou a trazer um desenvolvimento econômico para o Brasil significativo. Gente, eu vou parar aqui o nosso vídeo e eu vou continuar na próxima etapa, tá bom? Até daqui a pouquinho.